Ministre a tua boa palavra ao coração delas em nome do Senhor Jesus. Use a vida dos nossos professores, ó Pai querido. Que a bênção do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo alcance a vida delas. E que a boa palavra do Senhor Jesus alcance elas. Eu abençoo, meu Pai, as nossas crianças e declaro sobre elas a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, em nome do Senhor. Amém? Quem crê que Deus tem um milagre para você nessa noite? Diga para 3, 4 pessoas: hoje Deus tem uma vitória para você. Amém. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Eu me coloco neste momento totalmente na tua direção. A minha mente é a mente de Cristo. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Quero fazer uma breve oração por você. Continue nesse momento, nesse espírito de oração. Pai, eu entrego cada vida, entrego, Senhor, este momento. Meu Deus,
Deus, que toda inquietação, toda agitação, Pai, toda preocupação, toda agitação na mente, toda preocupação com o dia de amanhã, Pai, que seja tirado. Nós anulamos tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede, toda distração, ó Pai. Nós levamos cativo todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus. Pai, que cada vida neste momento venha estar inteira na Tua presença, Pai. Eu oro, Pai, que cada coração nessa noite seja uma terra boa, uma terra preparada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Porque nós viemos neste lugar, porque o Senhor é o motivo do nosso culto. O Senhor é o motivo do nosso culto. O Senhor é o motivo da nossa adoração. O Senhor é o único motivo de nós nos reunirmos neste lugar. E nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. A igreja pode dizer amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos, amém, Deus abençoe o louvor. Nós vamos ler o texto de Romanos. Eu vou trabalhar um tema nessa noite. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém. Romanos 12, 2. Diga assim comigo: uma mente renovada para uma vida transformada. Você consegue repetir? Uma mente renovada para uma vida transformada. Bem, o texto da palavra de Deus, de Romanos 12, 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você pode estar se sentando na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus, porque Deus tem falado conosco neste lugar. Irmãos, e eu vou falar sobre um assunto que faz toda a diferença na nossa vida, que é a renovação da nossa mente. Diga-se comigo: mentalidade renovada pela palavra. Irmãos, porque eu entendo assim que quando nós, à luz da palavra, que quando nós começamos a caminhar com Cristo, muitas vezes nós apercebemos dentro da igreja, nós percebemos que parece na igreja que a gente conversa, pastoreia, não só aqui em Pitanga, mas em outros lugares que a gente convive com cristãos, parece que há dois grupos de pessoas dentro da igreja. Há uma igreja conformada e há uma igreja renovada, que tem a mente renovada. Qual a igreja que você faz parte? Irmãos, todas essas duas partes vão morar no céu, amém? Essa igreja vai morar no céu. E a partir do momento que você confessou Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, você creu na mensagem do Evangelho, você vai morar no céu. Mas Deus, além do céu, que Deus quer que você venha morar, Deus quer que você tenha uma vida que é abençoada nessa terra. Amém? Você crê? Porque Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de maneira completa, ou abundante, ou plena, que é a mesma coisa. Então nós entendemos, irmãos, à luz da palavra, que na eternidade, que a coisa mais importante é que você venha morar no céu. Amém? O maior presente, Jesus, ele já te entregou, que é o céu, que é a vida eterna, que é você morar com Ele no céu. Todos aqueles que se arrependeram, creram na mensagem do Evangelho, mas a todos quantos crerem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Mas eu estou falando algo nessa noite que eu quero dizer que Deus quer que você, a partir do momento, irmãos, que você começou a servir Jesus, que você se denomina um cristão,
um seguidor de Jesus, você precisa permitir que o Evangelho, a palavra de Deus, transforme a sua mente, a sua mentalidade. Porque, irmãos, muitas pessoas, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: pois aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Se você puder pôr ali para nós, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Espera aí, 2 Coríntios 5,17, que diz: o que estão em Cristo são nova criatura. Isso. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, mas o que acontece conosco? Que muitas vezes nós começamos a caminhar com Jesus, mas a nossa mente não é transformada. Você é nova criatura, mas você vive como velha criatura. Aquilo que você era, aquilo que você vivia antes de conhecer Jesus, às vezes era uma pessoa deprimida, pessimista, crítica, maledicência. A tua mente não muda. Você hoje é nova criatura. A palavra de Deus diz que tudo se fez novo. E a nossa mente, irmãos, Jesus não quer que você fique andando, pensando, vivendo como você era no passado. Amém? Porque aquela Silmara, aquela Maria, aquela Odete já foi crucificada com Cristo. Nós já morremos. Então hoje, irmãos, nós precisamos do texto que nós lemos em Romanos. Diz assim: não vos conformeis ou tome a forma do mundo, mas nós precisamos nos amoldar. Não moldar o mundo, nos amoldar o mundo, tomar a forma do mundo. Essa palavra quer dizer tornar a forma, tomar a forma de algo. Nós precisamos nos tornar parecidos com Jesus. E isso significa mudança de mentalidade. Você precisa pensar diferente. A palavra de Deus diz que tudo se fez novo. Como eu disse, às vezes você é uma nova pessoa em Cristo, mas você continua andando como velho. A palavra de Deus fala que você é vencedor. Amém? Na verdade, a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. Irmãos, muitas vezes a gente conversa, claro que o cristão, nem todo dia é festa, a gente tem dias difíceis, a gente tem dias turbulentos, tem dias que às vezes a gente fala: meu Deus, volta ao Maranata, ora vem Jesus, volta logo, porque os dias parecem tão... Mas, irmãos, tem cristãos que vivem no pessimismo. Você fala com ele um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, ele está sempre. A palavra de Deus diz que a nossa mente, irmãos, quando nós saímos lá fora, amanhã é segunda-feira, às vezes você vai na escola de alguém, você vai no trabalho, você vai num posto de saúde, você vai na rua, no banco, numa fila no banco, e você vai ouvir pessoas falando todo tipo de coisa. Ixi, a coisa está feia, o Brasil agora mudou de governo, não está bom, esse prefeito também podia melhorar, a coisa está difícil, o desemprego vai bater na porta, fulano está desempregado, meu sobrinho está desempregado, fulano foi mandado embora, o salário, etc, etc. Você não ouviu. Irmãos, e se neste mundo você não tiver a tua mente renovada, você vai chegar na sexta-feira, você vai estar morto. Desculpa a expressão. Se você não renovar, fala: Senhor, mas não vai ser assim, porque a palavra de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Aí como é que você renova a tua mente, amado? Não é pensando positivo, eu preciso pensar positivo, então você precisa pensar a palavra. Diga assim: eu preciso pensar como a palavra, como Deus quer que eu pense. Irmãos, por isso que você vê dois grupos dentro da igreja. Não é que tem pessoas que são privilegiadas e tem outras que não são privilegiadas, porque Deus não faz acepção. É que algumas pessoas, elas permitem que a palavra de Deus renove, muda a sua mente. Elas são pessoas, como eu disse, inconformadas, pessoas renovadas.
e aqueles que se conformam. Na segunda-feira você escuta uma coisa, na terça você liga a TV, você escuta outra coisa na televisão. Irmãos, ensinou você não voltar a tua mente, todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Se você não voltar a tua mente para a palavra, você no final da semana estará morto, no sentido que eu quero dizer, não morto fisicamente, tá bom? Eu estou querendo usar uma palavra meio forte para você entender. Você está totalmente derrotado. Porque você ouve, irmãos, a gente precisa, e a tua vida e a minha vida não é diferente. Eu não estou em outro mundo, eu estou no mesmo mundo que você está. Então, às vezes você vai numa loja, até mesmo pagar alguma conta, às vezes 5 minutos que você fica no lugar, você já ouve coisas que vai te contaminar, se você deixar. Irmãos, por isso que Deus fala assim, não vos conformeis. Então, como eu disse, você é uma pessoa vencedora, mas muitas vezes você anda como um derrotado. A palavra de Deus diz assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Irmãos, a luz é algo que marca, algo que influencia. O sal, ele marca, você pode fazer a melhor comida. Se você esquecer de pôr o sal é algo que marca. A luz é algo que marca, que faz a diferença. Irmãos, e muitos cristãos, em vez de influenciar, diga assim, Deus me chamou para ser luz, para ser sal, para influenciar e não ser influenciado. Entende? Mas, irmãos, quando você vai num lugar que você está no mundo, a palavra de Deus diz que nós estamos no mundo, entende? Eu não fico socando assim a palavra de Deus, palavra meio forte, né? Socando a palavra de Deus, mas sempre que Deus dá a oportunidade, que muitas vezes as pessoas começam a falar, às vezes eu estou numa loja, num lugar, e às vezes surge uma, sabe, as pessoas começam a falar pessimismo, falando isso, e Deus permite que eu comece a falar a palavra, porque nós somos chamados para influenciar. E Senhor, e nós estamos no mundo, amado, e Deus quer que você influencie, então você é sal. E a palavra de Deus diz que se o sal se tornar insípido, não serve para nada mais. Então Deus quer que você em todo o tempo, nos lugares onde Deus te levar, você seja influenciador e não influenciado. A palavra de Deus diz que você e eu somos filhos de Deus. Diga assim, filhos de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, você ainda continua como escravo. Um tempo atrás uma pessoa falava, pastora, Deus direcionou, falou isso para mim. Eu falei, filha, é porque você é filha. E o filho, ele tem direito. Diga assim, o filho tem direito. Tem herança. Escravo não tem herança, mas o filho tem herança. Mas às vezes a gente não lê, irmãos, a nossa herança, que está no Novo, está no Velho. Nós temos um testamento para nós, que fala da nossa herança. Diga assim, nós temos 2 testamentos, tá? Que fala da nossa herança. Irmãos, o que muda, não adianta você falar assim, eu não vou pensar negativo igual o mundo, mas você precisa colocar a palavra na sua mente. Você precisa ler e meditar a palavra, porque é aqui que fala o que você é em Cristo, o que Deus tem para você, quem você é. Quem nós somos em Cristo. Irmãos, quando você começa a ler, isso aqui não é um livro só. Eu sei que muitas pessoas leem, alguns não leem, mas alguma coisinha na vida você já leu, nem que for um gibi. Mas aqui a palavra de Deus diz que ela é viva e ela é eficaz. Quando você lê a Bíblia, irmãos, existe um poder tremendo. Uma vez eu li um livro do médico, ele é psicólogo e psiquiatra. Eles tinham uma clínica, acho que americana. Eles não eram brasileiros. Eu estava lendo esse livro. Eu estava lendo esse livro, que não é a Bíblia, e eles falavam da Bíblia. E ele escreveu uma frase assim, Bíblia é saúde. E eles falaram assim que eles, da maneira deles, eles evangelizavam também na clínica deles, quando Deus permitia, dava oportunidade. E os pacientes que iam procurar um psicólogo, um psiquiatra, os pacientes que também utilizavam a palavra de Deus, liam a palavra e oravam, essas pessoas, eles comprovaram, eles fizeram pesquisa científica, eles comprovaram que essas pessoas tiveram uma melhora bem melhor do que as que não liam. Então isso aqui, amado, isso aqui muda a nossa mente,
Isso aqui cura a nossa mente, cura transtorno, cura desconcentração, cura tudo. Quando você começa a ler a palavra, algo que a gente não pode explicar assim aos olhos humanos, amém? Alguns estão fazendo assim com assentimento porque já tem essa experiência. Quando você começa, porque a palavra de Deus ela é viva. Esse aqui não é um livro morto que você lê e pegou a experiência de alguém, porque aqui diz que são letras, são palavras que foram inspiradas de Deus, e ela traz cura, e a gente precisa renovar nossa mente, irmãos. Se você quer ser uma igreja abençoada, se você quer ser um cristão que vai fazer a diferença nessa terra, aquele cristão que diz assim: eu não quero somente morar no céu, isso é o principal. Sim, mas eu quero também viver uma vida abundante e renovada. Você precisa mudar a tua mentalidade. Você precisa pensar como Deus pensa. Você precisa entender como Deus fala, o que Deus quer de você, como Deus pensa. Para entender como Deus pensa, você precisa ver o que Ele fala. Precisa ler a palavra, e não tem escapatória, não tem. Leia os salmos, começa a ler os salmos, que são orações, que são canções. Às vezes você fala: eu tenho dificuldade de orar. Leia os salmos, leia a voz que você escuta. Você vai ver, irmãos, na tua vida a diferença. Já teve pessoas que eu conheci que ela lia a Bíblia para pessoas que às vezes estava enferma, a pessoa que era, enfim, problemática, e a pessoa começou a ter mudança. A pessoa que nem era cristã, nada, nem. A pessoa começou a ter mudança, só de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando diz no texto de Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Está no contínuo, é um verbo que está no contínuo. Irmãos, não é Deus que está falando assim: Deus vai transformar a sua mente. Transformar-vos é algo que você precisa fazer, é algo que você precisa buscar. Deus, eu preciso transformar-vos, e não é só hoje, não é amanhã. Irmãos, é um bombardeio. A nossa mente é um campo de batalha. Diga assim: a minha mente é um campo de batalha. E você pensa o que você quer. Ai, mas irmãos, você guia a tua mente. Quando você começa o seu dia, irmãos, tem dias, se você ficar de manhã e já pensando, o diabo vem e fala, que ele ajuda também, né? Ele sempre ajuda a deixar a gente mais deprimido, ele vai começar a falar. Irmãos, se já de manhã cedo você ouvir algumas coisas e você der lado, teu dia pode ser assim uma catástrofe. Eu policio muito, irmãos, eu não prestava muita atenção, mas hoje eu presto muita atenção naquilo que eu penso. Pode ver, irmão, se você começar a ficar um momento assim triste, deprimido, pode saber que você está pensando em alguma coisa muito triste ou problemática. Mas tira aquele pensamento daquela coisa e coloca na palavra. Se você amanheceu o dia, você está muito preocupado, às vezes amanheceu de manhã, você tem um monte de coisa para resolver, a mente tua está bombardeada. Você começa a ficar aflito, angustiado. Aí você vai aonde? Eu tenho vários textos que eu vou na palavra. Eu gosto de Mateus capítulo 6, eu gosto daquela passagem que Jesus fala assim: olhai para os passarinhos, que não cegam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial cuida de cada um deles. Eu gosto muito de olhar a parte sequencial que Jesus fala assim: olhai as lírios do campo. Olhai os lírios do campo. Olha que tremendo isso. Nem Salomão, lá em Mateus 6 isso está também, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Foi o rei mais pomposo, mais abençoado, mais próspero nessa terra. Mas Deus falou assim: nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu o lírio do campo. Não vestirá a vós, não cuidará de vocês, homens de pequena fé. Então, irmãos, quando eu estou preocupado, eu vou para esses textos, e eu fico meditando, e eu tiro a minha mente do problema e coloco a minha mente na palavra, e você vai ver que logo você vai estar sentindo melhor. Amém? Isso vale para tudo. Eu dei um exemplo, isso vale para tudo, irmãos, porque se você não conduzir, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, e o pensamento é você que controla, não é o diabo não, e não é o mundo. E você precisa amanhecer e falar: eu tenho uma mente renovada, transformai-vos. É um processo contínuo. Irmãos, a gente quer
Interessante que a gente quer assim, a gente quer ser vitorioso, amém? A gente quer uma vida, mas a gente não quer mudar a nossa mentalidade. A gente quer que o pastor coloque a mão sobre a nossa cabeça, e como se Deus fosse fazer não existe isso, né? Mas eu estou falando aqui só para você entender, como se o pastor fosse orar e Deus fosse fazer uma transfusão, né? Isso não existe, não. De mente. Entende? A palavra de Deus diz: transformai-vos. É você e eu que precisamos ler e mudar nossa mente e ouvir a palavra e pôr em prática. Amém, igreja? Porque senão você vai voltar na segunda-feira e eu quero te falar: uma mente renovada não é uma mente alienada. Não é você estar fora do mundo, fora da casinha, porque você vai chegar na tua casa, você vai chegar na segunda-feira, o problema vai estar lá. O filho vai estar lá, que às vezes você está lutando com ele, o marido vai estar lá, assim, a conta, o boleto da segunda-feira vai estar lá. Você vai nos lugares que você precisa ir na segunda-feira, as pessoas vão estar falando. Mas, irmãos, o que vai fazer a diferença na tua vida? Quando você tem uma mente renovada, você olha a situação, você vê a realidade. Diga assim: a mente renovada vê a realidade, mas não se conforma com ela. Amém. Você vai olhar, você vai chegar hoje e vai ver o mesmo problema lá, Senhor, mas o Senhor é poderoso para mudar essa situação. Porque a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para reverter essa situação. O Senhor é poderoso para mudar o quadro. Você vai chegar na segunda-feira e você vai ouvir um monte de murmuração, um monte de pessoa pessimista, um monte de pessoa lançando essa palavra: Deus, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Você vai... Isso, irmãos, é andar em novidade de vida. Isso é caminhar com a mente renovada. É assim que o cristão deve caminhar. Porque você em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Entende? Irmãos, então esforça. Eu disse que uma mente... Vamos ler lá Provérbios. Quando você busca conhecer a Deus, tem que ter esforço. Você precisa falar: pastor, eu tenho dificuldade de aprender a palavra. Não consigo aprender a palavra. Nós temos a escola do crescimento na terça-feira. Provérbios 3, 13 ao 17. Vamos ler, acho que eu vou ler com tanta show. Do 13 ao 17 diz: quando você busca sabedoria, esforça. Você precisa buscar, mas tem uma recompensa. Vamos ver o texto. Diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Você precisa buscar, irmãos, uma mentalidade. A gente não quer que é tudo facinho, que é tudo no bom, né? Que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria, o seu lucro, do que a mercadoria da prata. E a sua renda rende mais do que o ouro fino. Mais preciosa é do que rubis, e tudo que se pode desejar não se pode comparar a ela. Está falando da sabedoria. Quando você tem uma mente renovada, você tem sabedoria. Olha o lucro que ela dá, olha o lucro. Quem quer esse lucro? Aumento de dias na sua mão direita. Quem quer vida longa? Muda a mentalidade, irmão. Muda a mente. Deixa Jesus renovar a mente. Aumento de dias é na sua mão direita, e na sua esquerda, riquezas e honra. E tem mais bênção ainda. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. Amém? Irmãos, preciso mudar. Diga assim: eu preciso ter a minha mente renovada, dia a dia, pela palavra de Deus. Amém? E qual que é o filtro, irmão? Você vai ler outro texto que tem, porque às vezes você fala: o que eu preciso pensar? Filipenses 4:8. Se não quiser abrir, o Daniel vai pôr para a gente vai estar lendo. Já estamos caminhando para a reta final, em nome de Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor nisso,
pensar. Esse é um filtro, irmãos. Eu gosto de filtrar tudo que eu estou pensando por ali. Tá bom? Você começa a pensar bobeira, mas pensar sobre a vida de alguém. Isso é verdadeiro? Tem coisa que é ilusória, tem coisa que isso é honesto. Isso tem algum louvor? Isso é puro? Se não for, você fala, Deus, não quero estar pensando sobre isso. Tira o foco, volta para a palavra, ou vai cantar um hino, coloca um versículo na mente, entendeu? Filtro, esse é o filtro da nossa, tudo que é puro. Irmãos, e muitas vezes eu digo assim que tem certas coisas da nossa, que eu vou entrar nesse ponto final, tem certas coisas, irmãos, da nossa mente, né? Esses dias, terça-feira, Deus já tinha me dado essa palavra, né? Daí o irmão comentou na escola do crescimento, tem coisas que parecem sofisma. Irmãos, tem coisas, você precisa vir na casa de Deus, porque nem tudo que você pensa de Deus é o certo. Amém. Glória a Deus. Porque nem todo conceito, eu digo assim, às vezes que eu tenho um conceito de Deus, o Gabriel que veio aqui ajustar o microfone, porque ele tem um pensamento de Deus, e tem aquilo que realmente Deus é. Amém? Irmãos, porque a gente vai conhecendo a palavra, o texto da palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente não conhece a Deus 100% nunca. Então, assim, eu penso que eu conheça mais a Deus do que há 30 anos, quando eu comecei a caminhar com Jesus. Hoje eu conheço mais esse Deus, mas eu não conheço Ele totalmente. Então, irmãos, a gente vai criando sofismas, que tem uma definição, se você procurar no Google, fala assim: sofisma, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Tem muitas coisas que estão na tua mente que não é verdade, mas que você acha que é. E muitas vezes a gente fica patinando, irmãos. Por isso que é importante você vir na casa de Deus, porque essa palavra, ela vai mudando a nossa mente, ela vai transformando, ela vai conformando a nossa mente com o conceito, quem Deus é realmente, o que Deus quer para a minha vida, o que Deus tem para a minha vida. Não é o que o mundo fala, não é o que as pessoas na segunda-feira vão falar, que é a palavra certa. A palavra certa e a última palavra sempre será de Deus, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não é a palavra do médico, não é a palavra do psicólogo, não é a palavra do dono do mercado, do caixa do mercado, do jornalista da TV, mesmo que ele tenha muito conhecimento, mesmo que ele esteja falando coisas corretas. A última palavra sobre a tua vida, sobre a minha vida, é o Senhor que dá. É o Senhor que dá para você. Então o teu dia, o meu dia de amanhã está totalmente nas mãos de Deus. E você sujeita, mas rejeita todo o pensamento contrário. Fala: eu levo cativo. Eu vou ler os últimos 2 textos e nós vamos orar. 2 Coríntios 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque eu gosto de falar e eu gosto também de estar reforçando aquilo que eu estou falando mediante a palavra. Porque a minha palavra não vai mudar a tua vida, mas a palavra de Deus é que muda. Amém? É que vai trazer transformação na tua mente. Eu estou só levando aquilo que o Espírito Santo está direcionando. 2 Coríntios capítulo 10 diz assim: porque andando, 10 não disse o versículo, né? Versículo 4. Eu vou ler só 2 versículos. Diz assim: porque as armas da nossa milícia, ou da nossa guerra, que nós estamos em guerra, da nossa batalha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Irmãos, que fortalezas são essas? Não é um castelo, uma fortaleza feita de tijolo. Aqui está falando de fortalezas na mente. As armas são de Deus para destruir essas fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta, ou sofismas também,
contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento ou todo entendimento à obediência de Cristo. Amém. Irmãos, existe muitas vezes fortaleza, como eu disse, na nossa mente, que precisam ser quebradas. Conceitos de Deus, conceitos como você deve viver a vida cristã, conceitos sobre tudo a gente tem, e tem coisas que a gente vai filtrar e a gente vê que não é dessa maneira. Então abra a tua mente, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua mente, que a tua mente seja renovada nessa noite pela palavra. E não é só hoje, irmãos, é algo que você precisa fazer. Tem que ter tarefinha de casa, é algo que você precisa fazer todo dia. Eu não sei como eu citei esse exemplo para vocês, no dia a dia, amanhã, na segunda-feira, que você vai viver essa palavra que eu estou pregando hoje. Amém? Você não vai viver agora, você vai viver na segunda-feira. Comece a ser uma igreja não cristão, como eu disse, conformado, mas seja uma pessoa inconformada. Deus não é assim, porque a tua palavra diz que não é assim. Não é isso que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, comece a ler, Deus vai te ensinando. Né? Você começar a ler igual um copo, né? Um copo muito grande, se você beber tudo uma golada, você vai engasgar. Mas vai dando uns golinhos, vai dando um golinho hoje, mas você precisa deixar a palavra de Deus entrar na tua mente, para você viver em novidade de vida, para você ser um cristão que não vai só morar no céu, mas vai viver muitas bênçãos do céu aqui na terra, que Deus tem para a tua vida. Porque enquanto você não vai morar no céu, e ninguém está com pressa, todo mundo quer morar no céu, mas ninguém está com pressa. Enquanto você está aqui, que você possa viver como Deus quer que você viva. Que Deus quer que você viva como uma pessoa vitoriosa, vencedora. Você vai passar por dias difíceis, você vai passar por dias turbulentos, você vai passar por um deserto, mas você vai dizer: Deus está comigo. Porque Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga assim: mente renovada para uma vida transformada. Eu quero que você guarde isso. Eu vou ler o último versículo e nós vamos orar, que está em 1 Coríntios 2,16. Então, irmãos, não há motivo para você ser uma pessoa derrotada, porque a tua mente, você tem esse texto, 1 Coríntios 2,16, diz, eu vou ler ali, eu acho. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Isaías fala assim, dos pensamentos de Deus. Assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os nossos. Não queira entender Deus nem os seus caminhos, né? Por isso que ele diz, porque quem conheceu a mente do Senhor, eu digo, né? Nós somos a imagem semelhante de Deus. Deus tem mente também, né? Para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo, uma mente transformada e renovada. Nem coloque de pé. Não sei se o louvor consegue cantar uma canção, mas eu quero, irmãos, que você fale com Deus e que você comece a falar com o Pai, porque, irmãos, muitas vezes eu digo assim que nós estamos vivendo uma subvida, uma vida abaixo da média de que Deus quer, que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, porque nós somos nova criatura, mas a nossa mente, ela precisa dia após dia. A palavra diz em Provérbios 4, acho que o versículo 23 diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você vai dia após dia, Deus vai agindo, Deus vai mudando, você vai permitindo o Espírito Santo mudar. Eu não sou essa pessoa, amado, você não é essa pessoa derrotada, essa pessoa infeliz, essa pessoa que dá tudo errado. Isso é mentira do diabo, isso é mentira do diabo. Enquanto eles vão louvar, eu vou recuperar um pouco a minha voz, depois eu vou orar. Vai falando com Deus, ora.
precisa de uma renovação, porque é um processo contínuo até o fim. Eu quero orar pela tua vida. Se você puder fechar os olhos, colocar a mão sobre o teu coração ou sobre a cabeça mesmo. Se você conseguir, apoie a sua mão sobre a sua cabeça para não cansar. Se você não se sentir à vontade, pode colocar a mão no coração, pode levantar as mãos. Eu quero somente que neste momento você esteja inteiro na presença de Deus. E eu quero fazer esta oração, Pai. Quebra sofismas nessa noite, fortalezas malignas, ó Pai, conceitos errados sobre Deus, sobre servir a Deus, sobre ser um cristão, sobre tantas coisas, ó Pai, sobre a igreja. Sofismas que foram criados sobre lideranças de igreja, mentiras, ó Pai, engano, engodo das trevas, ó Pai, conceitos. Quantas pessoas entraram neste lugar com a mente fechada, com o coração fechado, porque criaram fortalezas na sua mente. Mas Deus diz: eu tenho a verdade, eu sou a verdade, eu tenho a palavra, e eu vou mudar, eu vou abrir os teus olhos, eu vou abrir os teus ouvidos para um tempo novo. Você não nasceu para ser uma pessoa derrotada. Muitas pessoas dizem: a minha vida nunca dá certo, sempre a minha família foi assim, continuará sendo assim. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira. Isso é mentira. Quantas mentiras você tem colocado na tua vida como verdade? Mas Deus é a verdade. Deus é a palavra. Ele é que tem a última palavra. Ele que tem a palavra desta semana. Nós imaginamos, nós pensamos como vai ser esta semana, mas Deus, Ele sabe. Nós imaginamos, mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe como será esta semana. E mesmo que seja uma semana difícil, mesmo que os problemas venham, mesmo que os problemas continuem, Deus, Ele está acima. Ele continua sendo Deus, que muda histórias, que muda corações, que muda a geografia, que muda o diagnóstico. Fala com Deus, porque se alguém neste lugar que pode mudar este quadro na tua casa, na tua vida, Ele está aqui, Ele está neste lugar. E Ele pode mudar. Ele pode mudar o deserto. Ele pode trazer água no deserto. Ele pode mudar este diagnóstico. Aleluia, aleluia.
Senhor, meu Deus, muda as nossas projeções dessa semana. Às vezes, ó Pai, as nossas projeções, as nossas perspectivas são tão pessimistas, Deus, são tão pequenas, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Pai. Nós somos pequenos, nós precisamos do Senhor, mas nós confiamos em Ti também, que o Senhor pode mudar este quadro, que o Senhor pode mudar esta vida, que o Senhor pode prover onde não existe porta, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e aquela que o Senhor fecha também ninguém pode abrir. Pai, nós somos dependentes de Ti. Muda a história de vidas neste lugar, muda a mentalidade, que vidas comecem a caminhar como elas são em Cristo, vencedoras, mais do que vencedoras. Que seja uma semana diferente na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Muda, Senhor. Aleluia. Diga para o teu irmão que está aí que você venha ter uma semana abençoada, uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E aqueles que estão nos vendo pela rede social, que a bênção de Deus esteja também sobre a vida de vocês, no nome do Senhor.